No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a este episódio. Aqui você fica por dentro dos fatos mais relevantes do nosso ministério e de tudo que acontece em nossas igrejas no Brasil e no mundo. Então se prepare, porque o Verbo Online já está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Começamos nosso giro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Igreja Verbo da Vida Glória realizou a 12ª edição do Verbo Conecta, um encontro inspirador entre empreendedores, empresários e profissionais liberais. O objetivo? Fortalecer relacionamentos e promover o desenvolvimento de negócios. O evento tem se consolidado como uma plataforma fundamental para integrar empreendedores da igreja e impulsionar projetos com propósito. Pelo que soubemos, o evento foi um sucesso. Agora nós vamos para o sertão pernambucano. A Igreja Verbo da Vida, lá em Petrolina, vive um tempo extraordinário. É que a meta para a fundação do novo templo já foi alcançada e uma nova fase de construção já está em curso. Toda essa mobilização revela a força do corpo de Cristo, não apenas do povo de Petrolina, mas também dos nossos irmãos, pastores e igrejas de diferentes partes do Brasil e também de diversas denominações que têm se juntado a essa visão com o mesmo coração. O capítulo 2 é mais que uma obra de cimento e aço. Trata-se de uma obra com propósito profético, um centro de avivamento e missões para impactar muitas nações. E você pode fazer parte disso. Saiba como acessando o nosso portal. Agora nós vamos para a África. No mês que se celebra o Dia da Mulher Moçambicana, uma ação evangelística impactou 90 mulheres na cadeia civil de Maputo. A experiência foi liderada pelos missionários Célia Regina, Ricardo e Kate Ramalho, que levaram a palavra e o amor de Deus para aquele local. Foi um momento muito precioso em que aquelas mulheres foram tocadas pelo poder do Espírito Santo. Agora descemos até o sul do Brasil. Vamos lá em Curitiba, no Paraná, onde a Igreja Verbo da Vida, no bairro Uberaba, viveu dias de avivamento que ficarão para a história. O pastor presidente Silvinei Eira recebeu o coordenador doutrinário daqui do ministério, Fernando Leal. Foram 2 dias de ministrações poderosas. Momentos de transformação, alegria, instrução, tudo conduzido pelo próprio Espírito Santo. Encerramos o nosso giro de hoje em clima de celebração. O programa Toda Terça completou 1 ano de transmissões ao vivo esta semana. Foram 52 terças-feiras ininterruptas de palavra, edificação, tudo isso direto daqui do Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida em Campina Grande. A edição especial do programa foi comandada pelo apóstolo Guto Emery e não podia ser diferente. Esse programa todos sabem que é a menina dos olhos do apóstolo e ele ministrou sobre o tema perseverança, que aliás tem tudo a ver com o nosso ministério. Na ocasião também foi lançado o e-book Fé na Veia, com trechos de mensagens inspiradoras do apóstolo que foram ministradas durante todo esse tempo. Então, aproveite assim que terminar o Verbo Online, corra, acesse o nosso portal e já garanta o seu. Como falamos no episódio passado, hoje você acompanha a parte final da entrevista com o professor e pastor Tassos Licurgo. Confira aí que tá imperdível. A gente tem visto aí nas diversas esferas que a inteligência artificial ela tem sido usada para manipular informações, criando falas falsas, distorcendo imagens e, o pior de tudo, influenciando as opiniões, né? Porque tem um percentual da população que não sabe discernir um vídeo verdadeiro de um vídeo manipulado com inteligência artificial, uma fala verdadeira de uma fala que foi totalmente criada com o intuito de se conseguir algo. Qual o impacto, na sua opinião, qual é o impacto que isso tem na formação ética, moral, cristã dos nossos jovens e qual é o papel
da família e também da igreja nesse cenário? É um impacto muito relevante que, se não tivermos cuidado, nós teremos um decréscimo ainda mais brutal do grau de QI da população. Então, o QI médio da população do Brasil é 83. 83 é muito preocupante. Se cair 10 pontos, nós estaremos falando de uma sociedade de deficientes intelectuais. E se você tem ferramentas que executam todas as funções básicas, as pessoas não poderão mais desempenhar nem o mínimo que ainda estão conseguindo. Então a queda de QI é brutal. Nós somos a primeira geração que é menos inteligente do que a geração anterior. Isso é contra o desenvolvimento natural. Na história da humanidade sempre houve ganho de QI de uma geração a outra. Há um decréscimo agora. Agora, isso quer dizer que é um problema da inteligência artificial? O problema não é da inteligência artificial em si, mas o problema é da inteligência natural. Nós temos que desenvolver paralelamente a capacidade de pensar, de articular ideias, a capacidade de ter posicionamentos críticos e aí sim usar essa ferramenta de forma adequada. E principalmente há um elemento que a inteligência artificial não consegue, que é a chamada inteligência artificial geral. Então, a inteligência artificial geral, essa inteligência geral, a inteligência artificial não consegue desempenhar. Então, o homem vai ter que cada vez mais desempenhar esta habilidade, deve crescer nisso, que é, por exemplo, ver coisas que não estão no script, ver coisas que não estão no manual, pensar fora da caixa. Então, esses elementos têm que ser muito valorizados cada vez mais para que nós possamos crescer, a humanidade progredir juntamente com essa nova ferramenta. Agora, há o uso inadequado disso em vários setores. Eu vi uma certa vez um sermão que foi pregado por uma inteligência artificial. O pastor era uma pessoa que não existia no telão, pregando um sermão que foi criado pela inteligência artificial. Intelectualmente, pode ser que nós encontremos alguma coerência no que ele está falando, mas nós não encontraremos ali alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus e que consiga refletir a glória de Deus. Sim. Não é que a pessoa tenha a glória de Deus, mas ela é capaz de refletir a glória de Deus. Nós não somos como o sol, que temos luz própria, mas nós somos como a lua, que refletimos a luz do sol, que é Cristo Jesus. Muito bom. E a inteligência artificial jamais será capaz de fazer isso. Nem a inteligência artificial, nem nada na criação, exceto o homem. Porque apenas o homem, a humanidade, o homem e a mulher, de acordo com Gênesis capítulo 1, 26 e Gênesis capítulo 1, 27, foram feitos a partir do nada. Bará, a essência da humanidade foi feita a partir do nada, criada do nada por Deus, para refletir a glória de Deus. Eu li outro dia um artigo na Forbes justamente sobre isso, a inteligência artificial e o uso criterioso dela. E falando das implicações no relacionamento humano, dizendo o seguinte, que hoje, por exemplo, uma coisa simples, a velocidade 2 vezes, tem pessoas que já estão ficando impacientes em ouvir o outro, porque o outro não tem um botão de você ir lá e acelerar a fala. Muitas vezes a resposta é imediata, em fração de segundos. Me dê só um parênteses para complementar. Sim. Tem um amigo meu que sabe que o outro vai ouvir na velocidade 2 vezes e ele manda mensagem assim: olá, professora G. Tudo bem. Ele escreve lento. Ele fala desse jeito, porque quando você botar 2 vezes, aí a voz sai normal, sabe? Justamente. Então o artigo fala sobre isso, né? O cuidado, o quanto isso pode fragilizar os relacionamentos. Uma vez que eu posso fazer uma pergunta a você e você levar um tempo para construir a resposta, e eu posso clicar numa ferramenta dessa e em fração de segundos eu tenho o texto, eu tenho a resposta. Então, como é que você vê? Será que de fato nós estamos caminhando para a falência dos relacionamentos? Ontem mesmo eu estava em São Paulo
participei de um debate lá, num podcast bem conhecido chamado Inteligência Limitada. Sim. Com um rabino. O Rabino Dudu. O Rabino Dudu, o argumento do Rabino Dudu que trouxe ao debate foi o de que nós não precisaríamos estar debatendo aquilo lá. Porque o tema do debate era escrituras bíblicas e teologia cristã. E ele, com todas as letras, dizia, nós não temos que debater isso aqui. Se algum telespectador tiver alguma dúvida, entra aí no chat GPT. Então você veja, uma autoridade, né? Um rabino, sacerdote de uma religião fundante, religião importantíssima, está dizendo que não precisamos, nós humanos, debater. Vai no chat GPT. Não é este o posicionamento do judaísmo como um todo, imagino eu. Mas nós tínhamos ali um rabino de projeção, ele tem bastante projeção, defendendo isso. Para mim, respeitosamente, com toda vênia, eu acho algo preocupante. Sim. Porque não é assim que se vê a palavra do Senhor, não é assim que se vê a verdade, não é assim que se vislumbra a revelação de Deus, não é assim que se vive a experiência da existência. O problema do chat GPT, da inteligência artificial, não. O problema é que nós criamos uma faca e a faca pode servir para o homicídio de alguém? Não. O problema é que existem revólveres? Não. O problema é o que se faz com isso. O que se faz com a faca, o que se faz com a inteligência artificial, o que se faz com o revólver, o que se faz com qualquer coisa que é o problema. Então nós temos que assumir a responsabilidade e saber que há consequências decorrentes das decisões erradas. Falar sobre essa live, né? Esse podcast, né? O Inteligência Limitada, mas também o que repercutiu bastante, né? Foi ao ar somente há 7 dias, não é? O que foi um cristão versus 25 ateus. Interessante que antes de gravar o programa, eu tinha dado uma olhada sobre as visualizações e a gente já estava próximo a 4 milhões de visualizações, mais de 16.400 comentários só nesse debate. Eu gostaria de saber como é que o senhor se preparou para enfrentar esse tipo, como é que se prepara, né, para esse tipo de debate e quais são os principais desafios para manter um diálogo respeitoso, né, para manter um diálogo produtivo diante de tantas opiniões divergentes e até sem fundamento, né? Pelo que a gente assiste e percebe, assim, nota-se o tempo inteiro que o senhor está ali de forma respeitosa, fazendo com que as coisas caminhem e trazendo respostas até para perguntas que o outro não soube nem como ele gostaria de descobrir aquilo ali. Eu não conhecia o pessoal, isso foi gravado na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Esse pessoal ligou para mim e me convidou. Inclusive, o dono do canal é ateu, isso é bastante significativo. Ele ligou para mim e perguntou, olha, nós estamos montando aqui um programa, um evento, um show, que serão 25 ateus debatendo com um cristão, e nós estamos convidando o senhor para ser o cristão que irá debater com os 25 ateus. No momento eu disse, olha, aceito, será uma grande alegria, eu só peço que o senhor traga pessoas preparadas, ateus preparados, para que nós tenhamos, de fato, a possibilidade de colocar os argumentos sobre a mesa. Traga pessoas que tenham um estudo na área, mas aí ele me disse, não, haverá pessoas de todos os tipos. E eu fui ao Rio de Janeiro para gravar, fui num dia, gravei no outro e no outro dia mesmo voltei. Foi o chamado bate e volta, né? Sim. Fui ao Rio de Janeiro só para isso. E depois foi publicado e tem essa projeção toda pelo simples fato de que as pessoas ficam impressionadas como a verdade, ela resiste aos ataques. A minha vantagem lá, mesmo que contra 25 ateus ou qualquer quantidade que fosse, é que eu estava do lado da verdade. Sim. Então a verdade, ela se sobrepõe a tudo isso. Não tive um preparo especial, são assuntos que eu penso normalmente, nenhum tipo de preparo especial, a não ser o fato de pedir a Deus que aquilo tocasse o coração das pessoas. E de fato, ao final... Para mim era que se controlasse em alguns momentos. Mas acontece que, veja bem, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, diz que você deve estar preparado
Primeiro diz assim, na realidade: santifique o Senhor o seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então, há um mandamento bíblico para que estejamos preparados para saber e dizer a razão da nossa fé. Até porque não são cristãos, né? Eles não são cristãos. Então, tem que olhar com amor e com tentar... Amor. Isso. E o verso subsequente, a 1 Pedro 3,16, diz: mas faça isso com moderação, com respeito, com equilíbrio. Então, as escrituras já dizem isso. É o cumprimento. Você tem que cumprir as escrituras, fazer com moderação, respeito e equilíbrio. Você saber ali que se houver ataque ali, não é contra você. Sim. Você está entendendo? E se é contra você, não é exatamente você que vai se defender. Você quer que eu diga uma coisa bastante interessante sobre isso? O apóstolo Paulo, ele nunca viu Cristo enquanto Cristo estava vivo. Concorda comigo? Uhum. Ele não perseguia Cristo. Ele perseguia quem? Os cristãos. Os cristãos. O apóstolo Paulo aparece nas escrituras nos bastidores de uma cena de assassinato. Assassinato de Estevão. É ali que ele aparece nas escrituras. E ele passa a ser perseguidor dos cristãos, né? Já estava como perseguidor dos cristãos, até que ele vai perseguir os cristãos de Jerusalém e decide perseguir os cristãos até a próxima cidade, que é Damasco. Eu até tenho uma determinada suspeita, não precisa levar muito isso adiante, mas tenho uma determinada suspeita que o Damasco dali não é na Síria, como penso, mas era em Qumran. Mas enfim, ele vai perseguir os cristãos em Damasco. E no caminho para Damasco, Cristo ressuscitado, ou como os latinos romanos gostam de dizer, resurrectus, aparece para ele. E Cristo diz o que para ele? Paulo, por que me persegues? Mas Paulo nunca perseguiu Cristo. Por que Cristo fala assim? Ora, pelo simples fato de que todos aqueles que perseguem um cristão perseguem o próprio Cristo. Então nós não estamos sós. Então é por isso que nós temos que ter a percepção de que estamos ali para proclamar a verdade e que se houver ataque nós não estamos sós. Mas Deus agiu naquele lugar. Foi um lugar em que as pessoas colocaram suas opiniões. Eu vi que tinha muita gente ferida. Eu até disse no debate, eu vejo que vocês apresentam questões do coração. Uns nem gostaram de eu ter dito isso, mas era o que eu via. Sim. Então, pessoas que diziam que Deus não existia, mas quando iam conversar com a gente, eles tinham raiva de Deus. Por causa de uma vida, por causa de um sofrimento. Sim, mas eu tive que chamar a atenção para um fato lá, óbvio, que se você tem raiva de Deus, você já está assumindo que Deus existe. Você não tem raiva de quem você não conhece. Você não pode. Se você tem raiva de Deus, acredita. É porque Deus existe. Você tem raiva, pode ter raiva de quem existe. Você não vai ter raiva de quem não existe. Sim. Aí você tem que tratar isso. Você tem raiva de quem existe. Então pode ser que o problema que você tenha não é um problema de se Deus ou não existe, mas é um problema de saber quem é esse Deus. Então, muitas vezes o que nós vemos nessas situações são problemas de índole teológica, não propriamente apologética. Problemas de pessoas que precisam descobrir quem Deus é. E Deus, ele se revela a nós para que nós saibamos quem ele é. Então, as pessoas que genuinamente se debruçam sobre a revelação de Deus acabam descobrindo quem Deus é por meio de sua revelação, que são as Escrituras. Eu gostei bem dessa expressão, um ateu preparado, né? Então, o que seria um ateu preparado para um debate, assim, que você gosta de conversar? Porque é ateu, mas é preparado, e o despreparado? Não, eu converso com qualquer pessoa. Foi apenas o pedido que eu fiz. Sim. Alguns dos quais tinham questões sólidas, questões importantes. Alguns eram professores, eram pessoas preparadas. Eu digo assim, porque é importante demonstrar, como ficou demonstrado, que a verdade se sobrepõe. Então, alguns dos quais ali tinham preparo, tem outros que não têm, nem, infelizmente, até mesmo cristãos que não têm preparo para defender a sua fé. Diz que é ateu, mas não sabe por quê, né? Exato, e muitos cristãos também dizem que são cristãos e não sabem por quê. Os dois lados. Os dois lados. Então, todos os lados, todas as visões de mundo, você tem que investigar. Tem que investigar. Nós não somos cristãos por acaso, nós somos cristãos porque nós aderimos à verdade. Existem argumentos de sustentação da verdade. Cristo sempre apresentou a verdade. Tomé mesmo,
Quando chegou para Jesus, ele não creu no começo, Tomé. O que foi que Jesus fez com Tomé? Apresentou as evidências. Está aqui, Tomé. Ele não disse, você é amaldiçoado porque está duvidando. Não, ele diz, é melhor crer sem necessitar disso. Mas se você necessita, eu tenho as evidências. Tenho as evidências. Então, o que eu peço é isso. Você quer ser ateu, busca as evidências. Você quer ser muçulmano, busca as evidências. Você quer ser cristão, busca as evidências. E a convicção que eu tenho é que o cristianismo é a visão de mundo para a qual há mais evidências. Se você investigar honestamente, você chegará à conclusão de que não há nenhuma visão de mundo que tenha as evidências que nós encontramos no cristianismo. Que coisa boa, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa. Eu gostaria que o senhor desse uns conselhos para os cristãos, ou quem está nos acompanhando. Como é que você pode dialogar com o ateu de forma construtiva e respeitosa? Primeiro, sabendo o porquê da sua crença, entendendo que até Deus respeita o livre-arbítrio, que o seu papel ali é apresentar o evangelho da melhor forma que você puder, que você não tem a obrigação de converter ninguém, que a conversão vem do Espírito Santo de Deus, mas o seu papel é um papel de meio, é um papel de fazer o seu melhor trabalho para apresentar a sua visão de mundo. Um dos debatedores lá tinha uma visão de mundo totalmente diferente. Ele achava que uma pessoa podia ser Deus. Eu digo, fica à vontade, agora você pode achar o que você quiser, agora não tem problema com isso. Mas o que eu chamo a atenção é que para sustentar essa visão de mundo, você tem que ter evidências. Eu tenho evidências para a fé cristã. E aqui estão as evidências. É mostrar respeitosamente. Às vezes perguntar, se interessar pelo que o outro está dizendo. O outro chega e diz assim, eu creio assim. Você pode perguntar, mas que interessante, se você achou interessante. Que interessante, mas me dê as evidências. Por que você crê assim? E a partir daí você consegue engajar num diálogo e demonstrar que o cristianismo é a experiência mais verdadeira que existe na face da terra, porque o cristianismo tem evidências. Muito bom. Para a gente encerrar, a gente sempre termina o programa com uma dica de leitura. Então eu gostaria de saber qual aquele livro que você indica às pessoas, que é aquele livro de cabeceira, que é fundamental assim para você se desenvolver na fé cristã, se desenvolver na sua vida espiritual. Eu, se tivesse que considerar ou dizer os 2 livros mais importantes no cristianismo, fora os livros inspirados, eu imagino que a senhora esteja falando, fora os livros inspirados, eu diria As Confissões de Santo Agostinho. Sim. É um livro que eu acho assim interessantíssimo. Aliás, ele inicia um novo gênero literário. As Confissões inicia. Não existe nenhuma autobiografia antes das Confissões de Agostinho de Hipona. Não existe. É um livro assim que toda pessoa deve ler, nem que seja pelo interesse intelectual de você ver alguém que inaugurou um novo gênero literário. Sim. E um outro livro que para mim me foi extremamente relevante é chamado Mero Cristianismo, Mere Christianity, que em português é traduzido também como Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Então eu daria essas 2 dicas de livros de clássicos que eu considero muito honestos, profundos e sinceros. E que, embora não chegue perto desses, eu peço a oportunidade de reiterar mais uma vez o meu novo livro, eu acho que é o 15º. Eu já ia dizer, onde é que pode encontrar? 15º ou 14º livro, se eu não me engano, se chama A Batalha pela Verdade, que eu abordo a questão da apologética cultural, que é a Igreja, Família, Resistência contra a Guerra Cultural. Você pode encontrar na Amazon. Se a senhora quiser, eu deixo o link direto com a senhora publica aí no vídeo. Sim, com certeza. Clica na descrição, clica aqui na descrição do vídeo, tem um link aí pro livro. Tassos, muito obrigada pela nossa conversa, viu? Foi muito rica, muito esclarecedora. Eu espero que Deus continue usando sua vida cada vez mais, que essa convicção e essa habilidade que você tem em agir em defesa da fé, fortalecendo e se preocupando com famílias, com jovens e com o meio cristão, isso se expanda ainda mais e que seu nome seja ainda mais conhecido por esse dom
que Deus colocou nas tuas mãos. Muito obrigado, professora G. Eu não passo de um soldado nesse exército de Cristo, em que todos nós estamos engajados, no entendimento de que somos chamados sim para proclamar a verdade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo num mundo que se regozija em mentira. Cada um com sua função no corpo de Cristo, com igual importância, apenas cumprindo o que o Senhor colocou em nosso coração. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui para conversar com a senhora. Da mesma forma, parabenizo a senhora pelo trabalho que tem desempenhado, que é levar as informações ao povo por meio dessa importante tarefa que é ser uma excelente comunicadora. Que Deus abençoe poderosamente. Amém. Muito obrigada. Por hoje a gente fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo para você, inclusive a cobertura completa da Conferência da América do Norte, que começa nesse fim de semana. Aproveite também, já compartilhe esse episódio, seja inspirado para alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Acesse também o nosso portal verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App, é só baixar. Eu também fico por aqui, declaro um dia abençoado para você, tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é o seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.